boa tarde. Hoje nós vamos ver o nosso conteúdinho novo em Geografia. Nós vamos falar sobre as variações linguísticas, tá bom? Turismo, folclore, né, da região sudeste, tá bom? Conteúdo bem simples, bem fácil, tá bom? Depois também sobre o ser humano e a água. Então, vejamos, vamos lá acompanhando, vendo direitinho. Variação linguística, né? Como a gente viu também nas outras regiões, toda região, né, tem a sua variação linguística. Cada região tem a sua variação. E o que é variação linguística, né? É o modo característico de se expressar de nomes ou determinada coisa, né, de acordo com a sua cultura em cada região. Como a gente falou na nossa região, rumbora, né? A gente cobre-se em imbigo, né? Traz a toalha para mim. Então, são variações linguísticas aqui do nosso Nordeste que nós conhecemos. Mas nas demais outras regiões também tem essas variações linguísticas. É o modo, né, de falar característico de cada região. E a região Sudeste, por ser a mais populosa, mais desenvolvida, também tem a sua variação linguística, não é diferente das demais regiões. Nós temos aqui Minas Gerais, por exemplo, né? Eles falam uai, né? Claro, eita, sou, claro, uai, né? Que é claro. Eita, sou, que é a expressão de surpresa, né? Eita, trem bom, né? Que é a mesma coisa que legal. E aí, como é que você tá indo? Como vai você? Então, tem também essas abreviações. Aí no estado de Minas Gerais. Em São Paulo, né? Tem mano. Mano significa irmão. Meu irmão quer dizer meu irmão. Da hora quer dizer que tá legal. Então, são expressões, né? Que cada região tem. No Rio de Janeiro tem o mineiro, que é show de bola. Maneiro, que é show de bola. Paraíba, que é indivíduo nascido ou residente, né? Lá. É acima do paralelo que passa por Copacabana. Popozudo é mulher que possui a região glútea avantejada, na expressão dos morros cariocas, viu? Aí no Espírito Santo nós temos se estar com pressa, calce as botas, faça o que tem que fazer sem importunar os outros. Pão de sal é pão francês e povo de fora, né? Então, observe direitinho, né? A variação linguística de cada região. Nos outros, região norte, região nordeste, geralmente eles colocavam, não era por estado, eles colocavam a variação que era comum na região toda. Mas aqui na região sudeste você observa que cada estado, né, possui a sua variação característica, como a gente acabou de ver. Então, é importante você frisar, dar uma lida nisso. Vejamos agora a questão turística, né? O turismo. Por que as pessoas se deslocam todo para a região sudeste? Então, o turismo da região sudeste é interligado com as áreas econômicas e culturais, tá bom? Sendo responsável por grande parte da economia da região sudeste, nós sabemos, né? O São Paulo, pelo grande potencial urbano de hotéis e entretenimento que ele possui, como nós sabemos, né? A questão o Rio de Janeiro, com o carnaval, nessa época as pessoas vão muito para o carnaval no Rio de Janeiro, conhecido mundialmente e também, claro, as suas praias lá no Rio de Janeiro. Nós temos Minas Gerais com suas cidades históricas, Minas Gerais, né? Cidades históricas, Ouro Preto, tá bom? O Espírito Santo também com suas praias e belezas naturais que atraem milhares de turistas. Não só o Brasil, mas também do mundo inteiro. Então, a região sudeste. Nosso Brasil atrai muitas pessoas. São Paulo, como a gente acabou de ver, a questão das praias, do entretenimento, né? O potencial urbano dos hotéis. Temos muita questão da praia, né? Aqui no nosso Brasil. Então, a praia de Copacabana, como nós sabemos, é reconhecida mundialmente. Mas outras praias também fazem sucesso, né, com os turistas, como a Angra dos Reis, de Búzios, de Paraty. São praias belíssimas que muito atraem as pessoas. Em São Paulo, nós temos uma cidade mundial oferecendo várias possibilidades de diversão, onde existem grandes empresas voltadas para esse ramo, né, da questão da diversão. Tá certo? Em São Paulo, a questão dos hotéis modernos, muito São Paulo tem. Minas Gerais, nós podemos destacar as cidades históricas, como eu falei, Tiradentes, Ouro Preto, que foi a primeira cidade a ser reconhecida como patrimônio histórico da humanidade, tá bom? A Diamantina também. Não podemos nos esquecer da famosa culinária também lá da região de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, né? Cidades históricas, Tiradentes, de Ouro Preto, tá bom? Também a Diamantina, não esqueçam.
e a culinária também, a questão da alimentação. Depois, no Espírito Santo, é o forte o turismo, são as belezas naturais, tá bom? Lá são aproximadamente 20 áreas de preservação ambiental. Lá está situado um dos maiores manguezais urbanos do mundo, viu? No Espírito Santo. Então, aí, gostaria que vocês lessem bastante esses quadrinhos verdes, observando e destacando aí, né? A beleza, o turismo em cada região, em cada estado da região sudeste, tá bom? Gostaria que você frisasse isso aí. Aí aqui nós temos sobre a manifestação cultural, questão da cultura da região sudeste, né? Então, a região sudeste apresenta grande pluralidade, né, cultural, com manifestações de origem indígena, africana, europeia e asiática. As manifestações culturais da região ocorrem por meio de elementos como nós temos aí, né, as imagens, temos aí o fandango, que é uma dança encontrada nas cidades do litoral, tá bom? Paulista. O batu, que é uma dança de origem africana, né, do ritual da procissão, muito popular, né, no interior de São Paulo, nas festas juninas ou na festa do Divino Espírito Santo. Aí depois nós temos também o carnaval, que a gente sabe que é muito forte lá na região sudeste, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro, evento muito prestigiado por turistas do mundo todo. Folia dos Reis também ocorre no período do Natal, de 24 de dezembro a 6 de janeiro, e é o dia dedicado aos Santos dos Reis, né? Depois nós temos também a culinária, né, que é bastante diversificada, apresenta forte influência dos indígenas, dos negros e dos diversos integrantes. Entre os pratos podemos destacar a moqueca capixaba, né, o pão de queijo, feijão tropeiro, cuscuz paulista, entre outros, né, pratos que são característicos lá da região, tá bom? Então, crianças, ainda temos também, né, o folclore, né? O folclore, que entre as principais manifestações folclóricas da região sudeste, destacam-se os cultos, que são as festas populares, tá bom? Depois temos as danças e os foguedos, que a gente sabe, as lendas também, Saci Pererê, a gente vê muito falar as lendas, a lenda do lobisomem, da mula sem cabeça, tá bom? E os pratos típicos, então no folclore, não esqueça os cultos, as danças, que é como o nosso aqui, né? As lendas e os pratos típicos. E na região sudeste, concentra-se um grande polo turístico, né? São Paulo, Rio de Janeiro, nós sabemos, com shows artísticos, né? Música e dança e uma variedade de apresentações teatrais. Então, os artesãos se concentram nas feiras típicas, onde comercializam nos fins de semana suas produções. Então, crianças, esse conteúdo sobre variação linguística, turismo, manifestação cultural, folclore, nós temos nas páginas 161, é importante que você leia 161, 162, 164 e 165, tá bom? E em seguida, você faça a atividade, páginas 163 e 166, tá bom? Anote e depois você só faz. Agora nós vamos para o nosso outro conteúdo, que é o ser humano e a água, né? A água, que é um recurso natural indispensável na nossa vida. E o equilíbrio ecológico, ele tem sofrido muito impacto, né, por causa do aumento da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas. Porque quanto maior for a população humana, mais vai precisar de recursos naturais, mais vai precisar desmatar, mais vai precisar, sabe, de elementos que para melhor a nossa sobrevivência, que melhor supra nossas necessidades. Então isso acontece porque os seres humanos, eles não conseguem se instalar no local sem prejudicar o meio ambiente, como nós sabemos, tá certo? Então, o grande desafio da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia, né, e manter o equilíbrio da natureza, já que cada vez mais, né, é maior a falta de recursos naturais, justamente por isso, esse uso excessivo, às vezes, de forma, né, desordenada, exagerada. Então, desde a década de 1980, as consequências da interferência dos seres humanos nas paisagens, né, na natureza, se tornam muito mais profundas. Porque isso traz para a gente a questão do efeito estufa, né, as chuvas ácidas, as ilhas de calor nas cidades, o buraco na camada de ozônio que está cada dia maior, por isso que nós estamos sofrendo esse calor, né, de forma exagerada. A poluição das águas também está demais, o desmatamento, e isso leva à extinção de animais, à extinção de vegetais. Também o esgotamento de recursos naturais não renováveis, etc. Então, todos esses acontecimentos, gente, eles fazem com que, né, a gente pare e pense em um mundo que queremos para
para viver, né, no futuro. Se a gente continuar desmatando, poluindo, acabando com tudo, né? Então as coisas vão ficando difíceis. Por quê? Porque os recursos não renováveis vão começar, né, a se esgotar. Nós sabemos que a água é um grande exemplo disso. Ah, tia, a maior parte do planeta Terra é formada por água. Sim, ele é por água, só que a maior parte é água salgada. E a doce é muito pouca, tá bom? A água doce é bem pouco, menos de 3%, sem contar que ela é distribuída, né, aqui em cima, na superfície, embaixo, nos lençóis freáticos, e também grande parte dela, infelizmente, é o quê? Poluída, contaminada por nós, seres humanos, aqui na Terra. Então, é importante que a gente pense, né, no mundo que nós queremos para o futuro. Então, desenvolvimento sustentável. A gente está sempre vendo falar, utilizar a natureza de forma mais sustentável, de forma racional, com raciocínio, com lógica, pensando com bons olhos, tá bom? Fazendo a minha parte, não esperando que as pessoas do mundo todo façam a sua parte. Então, existem pessoas que estão tentando propor formas de viver sem prejudicar, né, a natureza. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável, tá bom? Desenvolver meios tecnológicos sem agredir tanto a natureza. Então, com o desenvolvimento sustentável, os seres humanos convivem em harmonia com a natureza. Para isso, investem, né, em pesquisas tecnológicas para a exploração de matéria-prima de tal forma que se leve em consideração não só a matéria-prima atual, né, gente, mas também as futuras gerações. Então, muitas nações estão procurando encontrar meios de explorar sem destruir o meio ambiente, ou pelo menos diminuir, né, essa questão do desmatamento, do impacto ambiental. Podemos sentir as consequências do que os seres humanos já fizeram. Atualmente nós já estamos sentindo essa questão do aumento, né, da temperatura, gente, esse calor insuportável, esse sol que a gente tá para não aguentar mais sair na parte da tarde, principalmente. Então isso é devido à destruição da camada de ozônio. Como que a gente destrói a camada de ozônio? Por meio das queimadas, da poluição, tá bom? Então hoje nós já estamos colhendo, né, frutos dessas nossas ações que prejudicam tanto o nosso meio ambiente. Então, é preciso que nós pensemos, né, que nós melhoramos nossas atitudes. Então, degradação dos ecossistemas. Quando há o rompimento do equilíbrio natural, né, o desmatamento das florestas, por exemplo, rompe-se a relação da vegetação-solo, que possibilita o desenvolvimento de vidas animal, né, e vegetal. Então, é muito importante. Aqui nós temos a poluição dos cursos de água e dos oceanos, né? Nós sabemos que o homem, né, é o maior destruidor, gente, o maior poluidor, né, de tudo, né? Então, nós temos aí a água, é o líquido mais precioso da Terra, é essencial para a vida dos seres vivos. A água salgada existe em maior quantidade, como eu acabei de falar, cerca de 96,5%, e podemos encontrá-la nos mares e nos oceanos. Já a água doce é encontrada nas nascentes, nos rios, nos lagos e nas geleiras. Se encontram apenas 3,5% dela no planeta. Poluir a água significa torná-la imprópria para o consumo. Se a água estiver poluída, a gente não pode consumir. A água pode ser contaminada pelo acúmulo de lixo e detrito junto de fontes e cursos de água, pelos esgotos domésticos também, que muitas vezes são lançados nos rios ou nas marés, pelos resíduos tóxicos jogados nas fábricas e pelos produtos tóxicos também utilizados pelos agricultores. Então, a água poluída, ela tem um cheiro desagradável e não deve ser usada, não deve ser bebida, não deve ser usada para tomar banho. Por quê? Porque a gente pega uma série de doenças, né, fazendo o consumo dessa água poluída. A gente vai pegar diarreia, hepatite, cólera, febre tifoide, amebias, esquistossomose, tá bom? Leptospirose, doenças que são transmitidas a nós seres humanos por meio de água suja, de uma água contaminada. E sem contar que quando você lança, né, os resíduos industriais, como você está vendo aí na imagem, ó, os peixes, os animais aquáticos dessa água vão morrer, a água vai ficar imprópria para o nosso consumo. E muitas das vezes quando eles contaminam, mas os peixes não morrem, aí o que acontece? Né, uma poluição pouca, podemos dizer, a nível mais baixo, mais leve, mas aí os peixes ficam contaminados, e aí o homem ali das populações ribeirinhas, próximo ali àquele rio, vai lá e pesca, vai se alimentar daquele peixe, né, de um peixe contaminado. Então, veja bem, além de comer o alimento contaminado, também ainda bebe a água contaminada. Então, outro tipo de poluição que vem prejudicando o meio ambiente são as marés negras, causadas pelo derramamento de petróleo por um petroleiro, tá bom?
geralmente em consequência de um acidente. Então, o petróleo derramado se alastra flutuando sobre as águas, formando extensas manchas negras, por isso o nome das marés negras. Causam severos danos, né, da fauna e da flora marinha, muitas vezes de forma irreversível. Então, a poluição, ela está cada vez mais degradando o meio ambiente e é necessário que algumas decisões sejam tomadas. A sociedade deve se engajar em campanhas educativas juntamente, gente, com o poder público, que deve orientar a população para a importância de manter a água sempre limpa. Então, gostaria que vocês destacassem isso aí. Então, a campanha contra a poluição dos cursos de água. Então, esse conteúdinho, né, é muito interessante, é importante que você leia, destaque as partes sobre a poluição das águas. Né? Nós temos esse conteúdo no nosso livro, na página 168 a página 171. Conteúdo bem simples, claro, releia. E em seguida você faça a atividade, página 172 a 174.